Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula a gente vai começar a ver como que funcionam as frases afirmativas, negativas e interrogativas com o verbo to be. Como que a gente faz para formar essas frases com esse verbo. Então, começando aqui pelas frases afirmativas, a gente vai ter a seguinte estrutura. É uma estrutura já parecida com as outras estruturas que a gente viu até agora, que nada mais é do que o sujeito mais o verbo to be mais o complemento da frase. Vamos ver um exemplo aqui. I am a doctor. Eu sou médico. Então, o I aqui sendo o sujeito, o am, o nosso verbo to be, e a doctor, o complemento dessa frase. Lembrando aqui, uma curiosidade é que sempre que a gente for falar de profissões em inglês, a gente vai ter que ter esse artigo a em frente aqui à profissão. A frase literalmente ficaria, eu sou um médico, mas a gente não precisa traduzir para o português dessa forma. É só lembrar que a gente não pode falar simplesmente I am doctor, I am teacher, I am nurse. A gente sempre vai ter que ter esse artigo a ou an antes da profissão. Então, só um adendo aqui para que você saiba o porquê que esse a aqui do meio não está sendo traduzido nessa frase. I am a doctor, a gente pode traduzir como eu sou um médico, e sempre antes de profissões a gente precisa ter esse a. Então, como a gente pode ver aqui, a estrutura é básica e é bem simples. Sujeito, verbo to be e complemento da frase. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. I am hungry, eu estou com fome. We're late, nós estamos atrasados. Aqui a gente já vê uma contração, né? Em vez de a gente falar we are late, nós estamos atrasados, a gente fala we're late, usando a forma contraída ali do verbo to be. Outro exemplo, they are cold, eles estão com frio. Outro exemplo, we are married, nós somos casados. They're crazy, eles são malucos, né? Que seria a contração de they are crazy. Mais alguns exemplos, she is my friend, ela é minha amiga. It's cold, está frio. I am single, eu sou solteiro. I'm in a hurry, eu estou com pressa. I am busy, eu estou ocupado. Lembrando que em todas essas frases a gente poderia também usar a forma contraída, ou não. Então a gente poderia falar, em vez de she is my friend, a gente poderia falar she's my friend. Ou então I am busy, a gente poderia falar I'm busy. Assim como nesse outro exemplo, I'm in a hurry, eu estou com pressa, a gente poderia falar I am in a hurry. E agora as frases negativas. A estrutura para formar as frases negativas também é bem parecida com as frases afirmativas. A única coisa que a gente precisa fazer é acrescentar o not logo depois do verbo to be. Então a gente vai falar o sujeito, o verbo to be, mais o not, mais o complemento da frase. Por exemplo, she is not a nurse. Ela não é enfermeira. Então aqui o she, o nosso sujeito, o verbo to be, o not e o nosso complemento da frase. Então, bem fácil também. Vamos ver alguns exemplos. He is not my boyfriend. Ele não é meu namorado. It's not my dog. Ele não é meu cachorro. I am not single. Eu não sou solteiro. Outro exemplo. You are not Japanese. Você não é japonês. We are not sad. Nós não estamos tristes. E aí a gente tem as frases interrogativas. E como eu já tinha comentado, para fazer as perguntas com o verbo to be, a gente não tem a necessidade de usar o verbo auxiliar. A gente precisa apenas inverter a ordem do verbo to be e do sujeito. Então, o verbo to be vai vir antes do sujeito. A gente não precisa de verbo auxiliar, lembre-se sempre disso. Então, para formar as frases interrogativas com o verbo to be, a gente tem a estrutura do verbo to be primeiro, então o sujeito e aí o complemento da frase. Por exemplo, are they friends? Eles são amigos? Então, o are, verbo to be, they, sujeito, e friends, o complemento da frase. E para formar as frases interrogativas e negativas, a estrutura é basicamente a mesma. A única coisa que a gente precisa fazer é acrescentar o not logo após o verbo to be. Então a estrutura ela ficaria o verbo to be mais o not mais o sujeito mais o complemento da frase. Por exemplo, are not they friends? Eles não são amigos? Então aí a gente vai ver a estrutura verbo to be, not, sujeito e complemento da frase. Vamos então ver aqui alguns exemplos das frases interrogativas e negativas. Por exemplo, is it my car? Esse é o meu carro? Are they friends? Eles são amigos? Are they a couple? Eles são um casal? Are you Brazilian? Você é brasileiro? Are not you tired? Você não está cansado? Outros exemplos. Is not he a good painter? Ele não é um bom pintor? Sendo que aqui a gente também poderia usar aquela forma contraída do is not. Então a gente poderia perguntar, isn't he a good painter?
usando ali a contração do is not para isn't. Outro exemplo. Is she sad? Ela está triste? Is he old? Ele é velho? Is he your father? Ele é seu pai? Are you a doctor? Você é médico? Então, basicamente, é assim que a gente usa o verbo to be para formar as frases em inglês. Como você pode ver, é bem simples também. Como sempre, é uma questão de seguir a estrutura da frase e aí, a gente sabendo o vocabulário, a gente consegue montar a frase que a gente quiser. Então, basicamente é isso. Te vejo na próxima aula.